Três das maiores gestoras de ativos do mundo anunciam a saída do Climate Action 100 Plus. Isso significa 14 trilhões de dólares sob gestão e eles estão simplesmente abandonando a pauta ESG. Então acompanhe esse vídeo e você vai entender o porquê essas gestoras simplesmente saíram do Climate Action 100 Plus. No final de 2022, a Vanguard, uma grande gestora americana, anunciou a saída do NZAN, Net Zero Asset Management, um grupo inglês que reunia lá assets que se comprometiam e tal, e não investir em pegada de carbono, essa coisa toda. Eu fiz um vídeo aqui no Modernidade e Ciência, vou deixar o link para quem quiser acompanhar isso em final de 2022. Depois, a BlackRock seguiu também, saiu desse grupo. Agora, a State Street, a JP Morgan Asset e a própria BlackRock saem do outro grupo, né, que era um outro grupo de ativistas, que é o Climate Action 100 Plus. A argumentação é que simplesmente a fase 2 que esse pessoal implementou é totalmente contrária àquilo que ele se propõe do compromisso com os investidores, que é de obter o melhor resultado, o melhor retorno e tal. Então se demonstrou, depois de um tempo, eles aderiram a isso, estavam imaginando ali, não, coisa sustentável, né, o ESG, aquela coisa toda. Só que depois de passado um tempo, eles perceberam que tinha um ativismo político gigantesco. E, inclusive, muitas vezes sendo depois acionados na justiça, porque esses mesmos grupos dizem, olha, você não está cumprindo, você aderiu, então agora eu vou te processar e tal. Então eles já perceberam que isso era uma jogada para depois amarrar essas instituições numa armadilha jurídica. Então veja, o ESG é apenas uma sopa de letrinhas criada ali pelo Kofi Annan junto com alguns acadêmicos e tal. Já tem um vídeo muito que eu já fiz aqui no canal também há algum tempo. No ambiental, nos últimos 100 anos, do ponto de vista da engenharia, todas as normas ambientais, elas foram aprimoradas. Então não precisa do ESG vir dizer que o selinho, né, ESG preserva. Não, as regras ambientais dos países, como no Brasil, por exemplo, regras ambientais muito rígidas. Na infância, eu via sempre 3 barracos de 3 tipos de indústria que sempre aparecia na mídia que tinha dado um problema. Usinas de álcool soltando vinhoto nos rios, indústrias de cimento que soltavam particulado gigantesco em bairros em volta da planta, e empresas de papelão, que poluíam também os rios. Você não ouve mais esse tipo de notícia dessas empresas, dessas indústrias poluindo, porque normas rígidas foram estabelecidas e há um controle disso. Então, não é ESG que vai realmente pautar essa questão do ambiental. Na questão social, grandes empresas sempre desenvolveram projetos sociais, seja com escolas, seja com projetos de doação, né, de insumos ou infraestrutura, né, próximo ali à região onde eles estão. Então também dão a isso. A pílula de veneno está no G, na governance.
Por quê? Porque eles inoculam uma série de propostas na governança da empresa exatamente para depois judicializar isso. Ah, você fez isso, você fez aquilo, porque tal, porque a minoria, porque não sei o quê, porque você tem isso, porque tem aquilo, então o ESG é sempre um grande disfarce para você chegar na gestão da empresa e depois você judicializar isso e controlar o lucro, né? Como que aquela empresa está obtendo lucro, né? E os gestores perceberam isso. A BlackRock, não tem tonto na BlackRock, na Vanguard, agora na State Street, né? Não tem tonto ali. O cara percebeu, o gestor percebeu que ele estava perdendo uma oportunidade de investir numa Chevron, numa ExxonMobil. Essas empresas não têm uma responsabilidade social, elas não seguem regras ambientais nos países onde elas operam, sim ou não? Sim ou não? Né? Ah, não, mas é porque ela explora petróleo e essa coisa toda e tal. Então, assim, a gente vê que é muito mais uma pauta simplesmente ideológica dentro dessa questão, que como se o mundo pudesse, até o fim do século XXI, simplesmente abolir o petróleo, que é uma grande pantomima, né? Se eles colocassem a quantidade de energia necessária para substituir os milhões de barris de petróleo, né, consumidos por dia em todo o mundo, tudo bem, mas eles não conseguem colocar isso, né? É sempre uma coisa assim, soluções futuras imaginárias. A gente podia, se a gente tivesse a energia, assim, mas se a gente tivesse a energia, da onde? Da onde você vai tirar essa energia para substituir o petróleo? Já. Né? Não adianta ficar sonhando. Não, porque a gente podia, quem sabe, né, e tal. É igual no Brasil, né? Não deixaram de construir hidrelétricas de reservatório porque os bichinhos da floresta, aquela coisa toda, não, porque o alagamento pode, por exemplo, dizer assim, mas o mal que você faz para as pessoas hoje com usinas deficientes de fio de água. Então, quando não tem água, ela simplesmente não gera energia. Então você investiu tudo aqui, tá, e aí você é refém, quer dizer, você voltou a ser refém da natureza, né? Tudo aquilo que a gente, toda a evolução da história humana, a gente aprendeu a controlar certos fatores no ambiente, da natureza, para benefício dos seres humanos. Não. A gente vai voltar a ficar refém de ciclos climáticos, de ciclos realmente sazonais e tal, né? Agora, indo aqui então para a questão das gestoras. Elas abandonaram, inclusive afirmaram que os caminhos que esses grupos estão indo, né, como o Climate Action e tal, vão contra o mandato que eles têm junto aos clientes. Os clientes estão investindo nos fundos para obter lucro. Se não é para obter lucro nos fundos, então você faz o seguinte, você pega o seu dinheiro e invista em algum ativista climático lá que vai lá abraçar a árvore, fazer aquela cena toda, né, aquele pessoal, aquela coisa toda. Agora, investimento é outro bicho, é outra coisa. Você está otimizando qual empresa consegue obter o melhor resultado e aquilo vai se traduzir, por exemplo, num retorno para o investidor. Não fica misturando isso. Então, quer dizer, tentaram misturar o selinho ESG como se isso fosse das empresas mais rentáveis, o que não é verdade. Só no Brasil, né, que você ainda tem jornal que tem coluna diária inteira só para falar do ESG, enquanto lá fora já se percebeu que isso foi um trick, uma modinha, simplesmente para tentar capturar as mentes das pessoas, dizendo, não, você investindo aqui no ESG e tal, será muito mais rentável. Essas empresas, elas faturam muito mais. Nossa, porque tem a diversidade, porque tem o que vai contra todos os parâmetros estudados do capitalismo. O dono do capital, ele sempre teve como objetivo otimizar o capital investido para obter o maior lucro. Então,
o dono do capital sempre foi muito pragmático. Ele nunca escolheu se é A, B, C que vai estar tocando. Ele quer o resultado. Então, na hora que você começa a incluir pautinhas, né? Não, porque você tem que fazer um questionário, porque se o cara tá meio. Não, porque você quer. Não, o dono do capital não quer saber a cor, a altura, o sexo. Deu resultado? Está potencializando, por exemplo, o lucro? Então está dentro. Se ele descobrir que num nicho é melhor que tenha, por exemplo, só mulheres, ele vai contratar só mulheres para aquele nicho e tal, porque potencializa tudo. Se ele descobrir que num outro negócio tem pessoas que são mais adaptadas, portanto, o Ford, do Fordismo, o Farol Taylor, eles já tinham descoberto isso no começo do século XX, que existiam operários que eram operários para determinadas funções que otimizavam a produção. Então, mediam lá o tamanho do braço, o peso, o cara ficava carregando o peso e tal. Ele não queria saber. O Farol Taylor não escolheu por raça, por cor. Não. Para aquela atividade, se era necessário levantar tantos quilos e ir todo dia, levantar tantos sacos de carvão, essa coisa. Era uma questão técnica. Assim as empresas até hoje. Elas não ficam escolhendo uma coisa, né? Não, porque eu acho que... Não. E o salário? O salário é uma relação exatamente entre aquilo que o cara está disposto a fazer por aquele salário versus aquilo que você quer pagar. É claro que, do ponto de vista que quer pagar, ele quer pagar o menos possível. E aquele que está procurando, ele quer, fala assim, não, mas eu quero a partir do... Então, no mercado, acaba havendo um ponto de equilíbrio. Se você tentar pagar muito abaixo para aquela função, para aquela capacidade, né, você não vai conseguir contratar. E se você, por outro lado, só começar a tentar contratar num valor muito acima do que seria o normal para aquela atividade, isso não vai gerar necessariamente uma produtividade maior. Não necessariamente vai gerar uma produtividade maior. E aí você vai ter que compensar isso de alguma outra maneira, porque o seu concorrente está pagando, por exemplo, menos. Então, acaba sempre havendo um equilíbrio, porque as empresas se conversam, os caras sabem para cada função quanto que é o salário, né? Para cada tipo de função. E aí nós temos, então, essa saída dessas gestoras que estão realmente se posicionando. É claro que a Climate Action diz, não, entraram várias outras, entraram aquelas gestoras formiga, né? Aquelas gestoras que estão colocando o ESG como rótulo, como tem muito aqui no Brasil, aquele rótulozinho só para dizer, ó, vem investir aqui porque nós somos ESG. Vai perguntar depois de um tempo, daqui a 2, 3 anos, se isso deu resultado. De novo, não adianta depois de 3 anos o sujeito vir dizer, não, mas como é ESG, você não tem que ser ganancioso. É o que a gente tinha para entregar para você. Deu isso aqui, ó, o resultado foi isso. Mano, se é para isso, então faça uma doação, meu filho. Faz uma doação com uma instituição de caridade, uma coisa assim, né? Agora, você vai misturar isso com investimento, né? É um grande enrolation, tá certo? Então, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no canal, acione o joinha para receber os próximos vídeos e fiquem espertos com a modinha ESG.